Perceba, ó, resistores em paralelo. Se você for analisar essa fórmula aqui, ó, dá para você calcular, se você não tiver nenhuma dificuldade matemática. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos resistores, certo? Mas qual é a dica, certo? Você já deve saber disso se você já teve aula relacionadas à associação de resistores. Você faz o seguinte, você pega de 2 em 2 resistores. Então essa fórmula aqui, ó, se resume ao seguinte: você pega 2 resistores em paralelo, você vai ter o seguinte: R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, ou seja, você pegando, né, de 2 em 2 resistores em paralelo, como é que você vai ter? Você vai ter o produto pela soma, certo? Então a dica é essa: pegou resistores em paralelo para calcular a sua resistência equivalente, pega de 2 em 2, faz o produto pela soma. E ainda mais, se você tiver, por exemplo, 10 resistores em paralelo e todos eles tiverem o mesmo valor, o resistor equivalente desses 10 resistores em paralelo com o mesmo valor de resistência vai ser o valor da resistência dividido pelo número N de resistores. Por exemplo, se eu tivesse 10 resistores em paralelo de 10 ohms, 10 sobre 10 daria um resistor apenas equivalente de 1 ohm. Certo? Isso aqui é só uma dica. Vamos resolver esses exercícios aqui. 3 resistores em paralelo, R1, R2 e R3. R1, 20 ohms, R2, 20 ohms, R3, 10 ohms. Seria o caso aqui, né? Ó, 3 resistores em paralelo. Vou pegar primeiro R1 com R2, pegando 2 em 2, né? R1 com R2. Aí ficaria como? A resistência equivalente de R1 em paralelo com R2. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quem é R1 e R2? R1 é 20 ohms, R2 20 ohms, sobre 20 mais 20. Aqui vai dar 400 sobre 40. A gente poderia até aplicar a dica que eu disse aqui, ó. Não tem 2 resistores em paralelo? Do mesmo valor? Então, pega o valor dele, que era 20, e divide por 2. 400 sobre 40 vai dar quanto? 10 ohms. Ok? Aí veja, voltando para aqui, ó. Eu peguei o equivalente de R1 com R2. Então agora, ó, eu fiquei com um resistor aqui, certo? E R3 continua aqui, ó, desta forma, certo? O equivalente está aqui e o R3 aqui embaixo, certo? Então, o resistor equivalente de R1 com R2 continua em paralelo com quem? Com o resistor 3, certo? Vou pegar e vou resolver aqui novamente, ó, certo? Continuando resolvendo aquele exemplo. O resistor equivalente total vai ser o quê? Este resistor, o que eu acabei de calcular, certo? Em paralelo com o R3, ou seja, esse resistor que eu calculei em paralelo, né? Vezes o R3 dividido pela soma dos dois, mais R3, certo? O R equivalente aqui vai ser quanto? O equivalente de R1 e R2 deu 10, certo? E o R3, ó, do exercício, para facilitar os cálculos, eu coloquei 10 ohms. Então vai ser 10 em paralelo com 10, né? Ou seja, 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. Então vai dar 100 sobre 20, ou seja, 5 ohms. Poderíamos aplicar a dica que eu falei aqui, ó. Novamente, tive 2 resistores em paralelo de mesmo valor. Pego o valor do resistor e divido pela quantidade, né, já que estão em paralelo. No caso, 2 resistores de 10 ohms dividido por 2, daria o resultado 5 ohms. Né? Então, isso seria resistores em paralelo. Veja, e uma associação mista, né, que é o que a gente mais encontra. Aqui um exemplo, né, um ponto A aqui, certo? Um ponto A aqui e um ponto B aqui qualquer. Aí a pergunta seria o seguinte: se eu colocasse um ohmímetro novamente aqui, ó, medidor de resistência, qual seria a resistência que esse ohmímetro iria ler, né? Aí você vai ter que fazer análise aqui e encontrar a resistência equivalente. Lembrando do que a gente falou lá em cima, ó, quando é que eu sei que os resistores estão em série? Quando eles têm a mesma corrente. Quando é que eu sei que o resistor está em paralelo? Quando tem a mesma tensão, né? Então vamos fazer o seguinte, vou aplicar uma corrente aqui, certo? Uma corrente que eu vou chamar de 1. Quando esse 1 passar por aqui, que ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir, concorda? Vai. Ponto
parte para cá, parte para cá. Vou chamar aqui I2 e 3, certo? I2 vai chegar por aqui, ó, passar por esse resistor aqui, ó, eu não coloquei o valor ainda, tá? Mas vai passar por aqui, ó, vai chegar aqui, certo? E 3 vai passar por esse resistor, vai chegar aqui, ó. Ou seja, I1 se dividiu em 2 e 3. Mas I2 e 3, ó, se reúnem aqui novamente para sair aqui o quê? I1. Então, ou seja, vamos supor, vamos colocar valores. 10 ohms. Coloca aqui 15 ohms. Vou colocar aqui, para facilitar os cálculos, tá? 20 ohms e 20 ohms. Certo? No caso aqui, ó, essa I1, certo? Que passa por aqui, ó, você observa. Ela é a mesma I1 que passa por onde? Pelo resistor de 15. Então eu já sei de antemão que esse resistor de 10 ohms está em série com este aqui. E estes dois aqui estão fazendo o que aqui? Se você parar para observar, se eu colocar um ponto C aqui e um ponto D aqui, ó, e aplicasse uma tensão elétrica, a tensão elétrica que chega no resistor de 20 aqui embaixo, certo? Poderia ser de 30 ou de 40, por exemplo, não importa, seria a mesma tensão elétrica que chegaria onde? No resistor de cima, certo? Então veja, assim eu detecto que esse resistor daqui de cima está em paralelo com este daqui de baixo, certo? E o resultante do paralelo deles dois vai estar em série com estes dois aqui. Então, primeiro, neste caso, eu vou ter que resolver o quê? O equivalente destes dois, certo? Para depois pegar o resistor equivalente total. O porquê disso, novamente, porque eles estão em paralelo, né? Então, veja, resolvendo esses dois aqui em paralelo, 20 paralelo com 20. Pelo que eu falei ali, a resistência equivalente desses dois em paralelo vai ser o quê? 20 vezes 20 sobre 20 mais 20. Isso aqui, ó, usando aquela regrinha que eu falei, é só dividir por 2, né? 20 sobre 2 já daria o resultado, que seria 10 ohms, né? Então, veja, o equivalente desses dois aqui deu quanto? 10 ohms. Então, redesenhando o circuito, eu teria isso aqui, ó, certo? Um resistor de 10 ohms, um resistor equivalente dos outros dois lá, que deu 10 ohms também, e um resistor aqui de 15 ohms, certo? Então, veja, se eu aplicar agora uma corrente aqui, I1, a corrente que passa por este vai ser a mesma que passa por este e é a mesma que passa por este, certo? Para sair nesse ponto aqui. Então, estão todos em quê? Em série. Então, o resistor equivalente agora vai ser o quê? A soma de todos, né? 10 mais 10 mais 15. Então, o resistor equivalente vai ser quanto aqui? 20 mais 15, 35 ohms. Então, veja, qual é a dica? Quando você pegar resistores em uma associação mista, faça essa análise, certo? Aplique uma corrente, coloque uma tensão e vá observando quem está em paralelo com quem e quem está em série com quem, certo? Para daí então utilizar as fórmulas que a gente viu aqui acima, certo?